Feliz Ano Novo! É um privilégio para todos nós entrar um novo ano. Este é o primeiro domingo de 2021 e eu espero em Deus que seja um domingo diferenciado para todos nós, não só o domingo, mas todo o ano de 2021 seja um ano diferenciado para todos nós. Nós todos precisamos de um ano diferenciado. 2020 foi um ano difícil, foi um ano desafiador, um ano em que pessoalmente eu aprendi muito, né, e eu espero que você também tenha aprendido bastante com todos os desafios que nós enfrentamos em 2020. Que 2021 seja um ano em que Deus trará experiências novas para cada um de nós, para as nossas vidas, para a vida da BCBN. Eu espero que seja um ano em que nós cresceremos bastante, um ano em que nós teremos experiências tremendas com o nosso Deus, um ano em que nós chegaremos mais perto do propósito que Ele tem para cada um de nós. Eu espero que você e sua família experimentem o melhor que Deus tem para você nesse ano de 2021, que nenhum dos nossos desafios pessoais, que não seja falta de fé, que absolutamente nada roube de nós a oportunidade de experimentar aquilo que Deus tem em todo o seu potencial para cada uma das nossas vidas. Existe uma história na palavra de Deus que sempre me chamou a atenção, aliás, de tempo em tempo, eu gosto de voltar nessa história, eu gosto de reparar essa história e absorver dela lições para a minha vida que farão para mim mesmo, que darão para mim mesmo uma experiência maravilhosa e me farão subir em lugares mais elevados do que aqueles que anteriormente, eu tinha oportunidade de andar. A história que o Evangelho de Lucas conta para nós da ceia que Jesus teve com seus discípulos pouco antes da sua prisão e, consequentemente, pouco antes da sua morte. E eu acho bonita a história, todos os preparativos, e como Lucas narra essa história, os preparativos, os momentos finais, Jesus com os seus discípulos dando últimas instruções, dizendo para eles coisas que aconteceria. E talvez uma das coisas que mais me chama a atenção nessa história que Lucas conta no capítulo 22 é a história de Pedro e Jesus. Essa história me chama a atenção porque eu consigo me ver dentro dessa história, talvez como uma cena teatral, eu consigo me ver nessa experiência e eu consigo me ver vivendo a experiência de Pedro. Pedro é aquele que fala com Jesus: Senhor, eu jamais vou te abandonar, eu jamais vou te deixar, eu estarei contigo até o fim. Na realidade, Jesus diz para ele, fala: Pedro, você vai me negar. Pedro, você vai abrir mão daquilo que eu tenho proposto para você. E Pedro diz: de maneira alguma. E Jesus relembra para os discípulos, ele fala: vocês lembram quando de uma ocasião eu mandei que vocês fossem, que vocês não levassem bolsa, que vocês não levassem suprimentos, que vocês não levassem nada? Eles falam: sim, Senhor, claro que lembro. Faltou alguma coisa para vocês? Ele pergunta, eles dizem: absolutamente nada. E Jesus falou: agora eu vou dizer para vocês o contrário. Se vocês têm bolsa, carregue com vocês. Se vocês têm a capa, carregue com vocês. Se vocês têm preparativos, carregue com vocês. E aí ele fala uma coisa extra, ele diz: se vocês não têm espada, vende a roupa do corpo e compre espada para vocês. Os discípulos se espalham, eles olham entre si e eles descobrem que dentro da sua comunidade eles têm 2 espadas. E eles falam: Senhor, nós temos 2 espadas. Jesus já fala para eles: não, isso aí já é suficiente. 2 espadas é suficiente. Daí a pouco, chega um momento em que Jesus está orando, os discípulos estão cansados, eles dormem, Jesus chama a atenção e chega num outro momento em quando eles estão ali terminando aquele tempo de talvez uma experiência mais íntima com Deus na oração junto com Jesus. Judas chega, ele dá um beijo de traição, a gente conhece essa história, ele dá um beijo de traição, Jesus lança para ele, fala: Judas, é assim que você faz. E o clima fica todo intenso nessa história, porque Jesus está ali para ser preso. Aliás, enquanto eles estão ali naquele tumulto de coisas acontecendo, talvez fora do controle de todos os discípulos, talvez fora da imaginação de todos os discípulos, em toda essa confusão, Lucas não conta isso, a gente sabe por causa de outro evangelho, mas Pedro corta fora a orelha do servo do sumo sacerdote
E eu acho isso bonito porque talvez a maioria dos teólogos pensam exatamente dessa maneira, eruditos pensam dessa maneira. Não há nada que a gente possa dizer baseado em dados da palavra de Deus que fosse exatamente assim como eu vou dizer para você a situação, mas o que muitos acreditam, e eu estou entre esses, que Pedro não estava mirando a orelha, que estava mirando o pescoço. Talvez a sua falta de habilidade com a espada fez com que ele decepasse a orelha daquele homem. Mas ele estava mirando o pescoço. A sua experiência era com o mar, a sua experiência era com o barco, a sua experiência era com as redes, a sua experiência era com os peixes, a sua experiência não era com espada. E Jesus é preso. E chega um momento em que Lucas conta para nós, verso 54 do capítulo 22, ele fala que Pedro seguia Jesus de longe. Isso me chama a atenção e é onde eu queria passar o restante desse nosso pequeno tempo aqui, dizendo para você e a minha expectativa para a minha própria vida e a minha expectativa para a sua vida para esse ano de 2021. A consequência de Pedro seguir Jesus de longe foi que a palavra que Jesus tinha dado para Pedro, que ele o negaria, se cumpre. O fato de que Pedro segue Jesus de longe o coloca sentado para se aquecer numa roda de pessoas que não eram a mesma roda das pessoas que seguia a Jesus. Pedro está se aquecendo numa fogueira junto com pessoas que não eram seguidores de Jesus. Meu desafio para você é que neste ano de 2021, que você decida sentar junto com pessoas que estão seguindo Jesus, caminhar junto, escutar aqueles que estão seguindo a Jesus, se aquecer com aqueles que estão seguindo a Jesus. O fato de que Pedro segue de longe o leva a um momento triste, drástico, um momento de negar ao Senhor. Nesse ano de 2021, decida que você vai seguir Jesus bem de pertinho. Nesse ano de 2021, decida que você vai aprender um pouco mais para que o seu relacionamento com o Mestre seja um relacionamento mais íntimo, seja um relacionamento mais saudável, seja um relacionamento em que você não o negará. Eu acho isso bonito, mas há outras coisas na palavra de Deus, talvez como num quebra-cabeça, e que nos coloca talvez para poder pensar um pouco mais, e eu acho isso bonito porque o apóstolo Paulo fala a respeito de pessoas que confessam conhecer ao Senhor, mas que o negam com as suas obras, sendo reprováveis para toda qualquer coisa, incluindo toda e qualquer boa obra. E a realidade é que é o apóstolo Paulo mesmo que nos dá a condição para que a gente consiga ser aprovado para as boas obras, quando ele escreve a sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, talvez um texto lindo que você pode decorar, capítulo 3 da segunda carta de Paulo a Timóteo, versos 16 e 17, quando ele fala que a Escritura, ou toda a Escritura, é divinamente inspirada e ela é proveitosa para ensinar, para corrigir, para instruir o homem de Deus, deixando-o preparado, totalmente habilitado para toda boa obra. Que nesse ano de 2021 você se dedique à palavra, para que de fato você seja preparada, para que de fato você seja preparado para toda boa obra. E siga Jesus bem de pertinho, siga Jesus bem ao seu lado. Não decida seguir ao Senhor de longe, porque quem segue ao Jesus de longe segue correndo o risco de negar a sua fé no Senhor, de negar o seu companheirismo do Senhor. E quando a gente faz isso, de fato vale a pena a gente parar, pensar e analisar as nossas próprias vidas e descobrir como é de fato o meu relacionamento com o meu Senhor. Que Deus te abençoe, te dê um ano de 2021 cheio de bênçãos, que Deus te capacite neste ano para você, para sua família, para todo aquele grupo que você tem de família cristã. Talvez você não é parte aqui da BCBN, e se você mora na nossa região, eu te convido, incentivo a participar conosco de forma presencial. Se você nos acompanha online, mande mensagem para nós. Se você está em algum outro lugar diferente diferente dos Estados Unidos, mande mensagem para nós, acompanhe conosco. Vai ser uma bênção ter você também como parte da nossa congregação online. E vai ser uma bênção caminhar junto contigo nesse ano de 2021 para um progresso das nossas vidas, no nosso andar, na nossa caminhada junto
com o nosso Mestre. Que Deus nos dê condições de viver este ano de uma forma ainda mais ampla, que as lições que nós aprendemos em 2020 possam nos ajudar a fazer de 2021 um ano muito melhor. Deus te abençoe, que abençoe sua vida e te dê condições de viver seguindo dia após dia, bem de perto do nosso Mestre.